Shalom, meu nome é Greg Hirschberg, atualmente eu moro na Geórgia, sou nascido e criado em Nova York, eu tenho 64 anos de idade. Quando eu era um garotinho, eu fui criado em uma família muito judia. Eu fui criado como ortodoxo. Eu ia na sinagoga em todo Shabbat e ia na escola hebraica toda semana. Eu sabia que era judeu. E há algo especial em ser judeu. Ser judeu não é apenas ser um religioso, é uma nacionalidade. Quando eu estava com amigos e alguém dizia que era porto-riquenho ou italiano, eu sempre dizia, eu sou judeu. Mas então eu cheguei em um ponto em que havia tanto antissemitismo no Bronx que eu não queria mais ser judeu. Para ser honesto com você, eu não tenho tanta certeza de que eu já estive ligado ao judaísmo. Então eu fui atraído para alguns cultos orientais. Me envolvi muito com artes marciais. E a arte marcial, às vezes, não é apenas um esporte, é uma religião. E eu tinha uma espécie de líder de culto. E ele começou a nos ensinar sobre a energia Kundalini e posturas, meditações do sol. E eu meio que gostava disso, mas era um pouco confuso. Nesse período eu me casei como modelo de maiô. E estávamos pensando sobre onde ir nas férias em nossa lua de mel. E esse líder de culto, eu não sei mais como chamá-lo, porque aquilo era um culto. Ele me disse, você precisa ir para Israel. E ele foi tão influente em minha vida, ele foi uma influência tão poderosa, que eu pensei, Israel? Eu estou pensando na Jamaica. Eu estou pensando na praia. Para ser honesto com você, eu estou pensando em festejar, ficar chapado e apenas descansar. Eu não estou pensando em Israel. Eu não tinha nenhum desejo de ir para Israel. É difícil de acreditar, mas no dia seguinte eu estava no trem, indo para o trabalho em Manhattan. E eu sentei do lado de alguém que eu nunca tinha visto antes. E ele me disse, você já pensou em ir para Israel? Então, eu não sou a ferramenta mais afiada do galpão, mas também não sou uma bola de boliche. Por isso decidi que talvez eu devesse ir para Israel. Mas eu estava tão convencido de que eu teria uma péssima passagem em Israel que eu incluí uma semana nas ilhas gregas no final da viagem. Minha esposa e eu nos casamos e fomos para Israel. Pegamos um voo e deixamos a cidade de Nova York. Entramos no aeroporto Ben Gurion e imediatamente pegamos um outro voo para Eilat. Eu estava mergulhando no Mar Vermelho, esquiando na água, no topo do Mar Vermelho. Estávamos indo a restaurantes, festejando, dançando, nos divertindo muito. E então chegamos a Jerusalém, 5 dias depois. Havia um canto armênio, um canto cristão e um canto muçulmano. E isso foi chocante para mim. E eu realmente não gostei, mas fomos a alguns ótimos restaurantes e encontramos alguns pontos turísticos por conta própria. Nós estávamos nos divertindo muito, mas eu estava pensando, eu quero ir para a Grécia. E bem, ainda tínhamos um dia restante da viagem. E então eu disse à minha esposa, vamos pegar o carro e vamos para o norte. E então ela disse, por quê? Eu respondi, eu não sei. Eu não sei. Ela disse, onde você quer ir? Eu respondi, sabe, eu me lembro de ter ouvido algo sobre um lugar chamado Tabor, uma montanha onde algo muito especial aconteceu. Vamos lá. Nós dirigíamos, mas não sabíamos para onde estávamos indo. E no caminho havia um lugar onde as pessoas pediam carona. Era 1989. Então um cara estava pedindo carona. E eu o levei para o local onde era o destino dele. E ao olhar para a esquerda, eu vi a montanha. E é muito estranho, mas a montanha estava chamando o meu nome. Eu senti como se alguém tivesse uma vara e a tivesse lançado do topo daquele monte. E o anzol fisgou o meu peito. E enquanto eu estava dirigindo, eu fiquei um pouco exasperado. Então, na verdade, estávamos procurando por este monte da transfiguração, porque algo aconteceu lá. E eu subi a montanha, saí do carro e corri para uma cobertura que dizia Basílica da Transfiguração. Então eu ouvi uma voz, e a voz dizia, venha orar comigo. Mas eu não sabia orar. Então eu me esvaziei e fechei os meus olhos. E eu tive uma visão. Eu sei que isso parece estranho, mas as pessoas em toda a Bíblia tiveram visões. E eu entrei em um estado de transe. Eu sei que isso soa como nova era, mas Balaão entrou em um estado de transe na Bíblia. E outros também. E eu vi o céu aberto. E eu vi alguém sair daquele céu oriental. Ele desceu e o seu rosto brilhava como o sol. As suas roupas eram brancas como a luz. Ele se aproximou de mim e me abraçou. E a primeira coisa que ele disse foi: eu te amo. E eu me lembro de chorar por muito tempo.
A minha esposa disse que talvez tenha sido cerca de 20 minutos, mas não eram lágrimas de alegria, nem lágrimas de dor. Foi como uma santificação, foi como uma limpeza, onde toda a porcaria, todas as bobagens e toda a religião apenas saíram de mim. Eu não sabia nada sobre o Espírito Santo. Não sabia que Deus podia entrar em seu coração e viver em seu tabernáculo. Então eu pensei que Deus estava ligado à montanha. E eu me lembro de falar com Deus e dizer: eu sinto muito, eu não quero ir embora, mas eu espero poder voltar aqui um dia. 2 jovens do Bronx, jovens punks do Bronx, vão para Israel em uma lua de mel festejar e voltam nascidos de novo, salvos, sabendo que Yeshua é o nosso Messias. Eu devo dizer que fiquei chocado, porque quando jovem, eu fui ensinado que Jesus não tinha nada a ver conosco. Eu pensava que ele era o chefe da Igreja Católica, e Moisés, se você preferir, o chefe da sinagoga judaica. E então eu examinei o Novo Testamento, esperando ver algo realmente cristão, algo radical e gentio. Mas nele estava escrito: esta é a genealogia de Yeshua, o Messias, o filho de Abraão. Eu fiquei chocado. É o filho de Davi. Eu fiquei chocado ao ler essa genealogia, pois é uma genealogia puramente judaica. Eu li em outras partes do Evangelho que ele foi circuncidado no 8º dia, como eu. A mãe dele passou pelos ritos de purificação, como a minha mãe. Ele passou pelo ritual da redenção do primogênito, como eu. Eu não acreditava. E o mais louco é que eu era secular, certo? Como Jesus, o cabeça da igreja, me trouxe de volta ao meu judaísmo. Então, se você acredita em Yeshua, você não se torna menos judeu. Você meio que se torna mais judeu. Jesus nunca desistiu de ser judeu. Ele nasceu judeu. Ele foi criado judeu. Observou a Torá. Morreu judeu. Foi enterrado judeu. Ressuscitou judeu. Ascendeu judeu. E voltará judeu. Eu não olho para trás. Eu sou tão grato pelo que Deus fez por mim. Eu me sinto tão livre. Me sinto tão vivo, mais do que nunca. E você chega em um lugar que, quando você conhece Yeshua, ele se torna suficiente. E eu estou aqui para te dizer que se Deus não for suficiente, nada será suficiente. Você vai procurar e procurar em todo mundo. Você irá de um lugar para o outro. Você irá de uma coisa para outra. Mas quando você o encontrar, todas as apostas serão canceladas. Está feito. A busca acabou.